Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360 e finalmente a última videoaula referente à construção de planos e estruturas para esboço. Pessoal, o último item que eu vou utilizar, ele é simples de se trabalhar, porém você precisa ter um controle dimensional da sua peça muito grande. Eu vou explicar o porquê disso, que é o seguinte. Quando eu habilito aqui a nossa última opção, Plane Along Path, ou seja, a construção de um plano no decorrer de um caminho. Galera, como eu falei na videoaula passada, é muito mais fácil eu demonstrar do que tentar explicar aqui com a leitura desse texto. O que o Fusion faz? Quando eu habilito essa minha função, ele está solicitando no nosso aqui ToolPalette Plane Along Path que eu selecione um caminho. Porém, não é um caminho de esboço 3D, e sim um caminho de aresta. Toda vez que ele encontrar uma superfície que tenha ligação ou que seja uma aresta contínua, ele vai identificar como um caminho. Para vocês perceberem isso, ó, esse elemento de aresta é um caminho fechado. Ele tem o início nessa ponta, nesse caso nessa parte inferior, e finaliza nessa parte da direita, na parte inferior também. Esse elemento é um outro caminho que começa nesse ponto da minha direita e vai finalizar na parte da esquerda, na parte posterior. As arestas na horizontal também são elemento de plano, círculos é o contorno completo, ok? E a partir daí você tem as suas referências. Vamos utilizar como base essa nossa superfície frontal. Eu vou clicar nesse caminho e automaticamente ele demonstra para mim um percurso, que é o chamado path, e um grupo de distância. O porquê que eu falei que é importante você ter um controle dimensional da sua peça? Porque esse distância não trabalha com milímetros, e sim percentual. Se você vier aqui ó, nessa seta e movimentar esse seu elemento, ele vai mudando para 0,20, ou seja, 20%, depois 30%, depois 40%, 0,50 seria 50%. Eu estou no meio do caminho desse meu elemento de percurso. Vamos supor que esse caminho tem 100 milímetros. Desse ponto onde está o plano até o ponto inicial, que é a parte zero, ele tem 50 milímetros de distância, ok? Não que o plano esteja deslocado dessa superfície até a lateral, não. É a distância desse ponto, ou seja, por aqui na minha lateral. Desse ponto ele vai percorrer todo esse caminho e ele vai criar uma corda com 50 milímetros, ok? Se você levar até a outra extremidade, ele vai finalizar com 1. Totalizando 100% do comprimento do seu caminho ou do seu arco, ok? Uma vez que você cancela, ele não constrói, mas eu posso pegar aqui agora um novo elemento. Eu vou pegar essa superfície aqui ó, na posterior. Ele vai executar o mesmo elemento e notem que esse plano ele é ajustado e ele vai se corrigindo ao percorrer todo esse caminho. Então, você pode selecionar qual é o percentual que você deseja no seu trajeto. Como eu falei, se eu quero 20% da dimensão, 0,20, se eu quero 50, 0,50, 100%, 1, ok? Bom, nesse campo dimensional você pode falar, professor, eu posso preencher ali qualquer dimensão, posso tentar colocar a unidade milímetro? Vamos fazer alguns testes aqui. Nesse item de distância, se eu clico na seta de baixo, ele põe aqui, ó, dimensão, medida, ok? O que vai acontecer? Eu vou pegar um ponto de referência, ou seja, um ponto daqui até aqui, e ele vai me passar um comprimento. Só que aqui, ó, ele não consegue encontrar porque não é um percentual. Eu vou ter que voltar a apresentar valores entre 0, ok? E até o valor 1. Então não adianta, se eu colocar aqui 0,5, vai ser o elemento de 50%. O pessoal que já trabalha com softwares CAD paramétricos vão falar assim, preencha ali com milímetros. Então, olha só, eu sei que ali é maior do que 2 milímetros, tá? E eu sei que 2, o fator 2, é maior do que 100%, que é o 1.0. Então, eu vou escrever 2, ele não vai preencher, colocou um erro ali, ó. Toda vez que o campo de distância e medida é preenchida com tom de vermelho, é porque tem um erro. Vou fazer o pulo do gato aqui, digitar MM. Sinto muito, o Fusion não vai reconhecer. Então, na minha humilde opinião, eu acho que esse recurso ele deve ser utilizado quando você tem um controle muito grande das superfícies e dimensões da sua peça, ok? Pessoal, peço desculpa por ter interrompido aí o tutorial, mas durante a edição desse vídeo eu tive uma ideia que eu creio que vai resolver esse problema do Plane Along Path, que é o seguinte. Eu entrei no site do Fusion 360 na submissão de ideias e eu mandei para a Autodesk a seguinte sugestão,
que ao invés de utilizarem um sistema de percentual e no campo colocar o nome distância, eles habilitarem uma nova informação. Aqui eu explico nessas duas imagens que eu tenho todo o caminho desse contorno totalizando 222,055 milímetros, ok? E seria interessante que você colocasse a dimensão em milímetros e não em percentual. Nesse exemplo 2 fica muito mais prático. Essa imagem eu acabei aqui editando, colocando aqui então dois campos. Ou você iria preencher 0,40, que seria exatamente 40%, ou 0,88, uma das duas opções. No segundo exemplo, tem o 0,76, que equivale a 76%, ou nesse caminho o próprio software iria calcular 168,762 milímetros. Então, para que a Autodesk possa implementar nas próximas melhorias, o que eu vou pedir para vocês? Depois que esse vídeo acabar, acesse a descrição, ok, desse vídeo, vai ter um link lá, ideia melhoria em relação ao comando plane. Você vai clicar, vai fazer o login no site, aqui tem o item de login, ok? Se você não tiver uma conta Autodesk, você pode criar uma, e dentro dessa sugestão você vai vir aqui e votar. Como eu não estou logado, eu não consigo votar. A partir desse ponto, a Autodesk vai conseguir enxergar essa melhoria, e para aqueles que concordam com esse processo, eu peço ajuda aí para que essa ideia possa ser levada para frente, beleza? Então, novamente, peço desculpa por interromper o tutorial. Voltamos à nossa videoaula. Eu vou deixar aqui com ponto 5, pelo menos a metade desse meu contorno, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma vez que eu confirmo com OK, ele é construído. Professor, e me tira uma dúvida, eu posso fazer isso em superfícies cilíndricas? Caso eu clique no contorno de uma peça cilíndrica, ele vai ficar rotacionando aqui em torno da minha estrutura. Ele pega do ponto central o elemento de contorno e você pode escolher a posição. Nesse caso você divide 0,25 é 45, 0,50 é 90 e assim por diante. 0,75, 270 e 0 seria ou 1 ou 0, que ele acaba aqui voltando para a mesma posição. Aqui eu posso também executar em círculos que estão como furo e não como pinos. O processo é repetido, ou seja, é exatamente a mesma coisa, ok? E nas referências que tem arco, infelizmente, não dá para fazer somente no arco. Ele vai pegar toda a minha construção de comprimento, ok? Eu acabo aqui pegando toda essa aresta e ele volta naquele exemplo anterior. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É uma videoaula teoricamente simples, porém você precisa entender muito da sua peça 3D, das dimensões da sua peça 3D, e eu espero que eu tenha passado mais uma solução para o seu dia a dia aí de trabalho com o Autodesk Fusion 360. Pessoal, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Fusion 360. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,